Olá, meu internauta, Pastor Jonias. Estamos de volta para fazer a gravação da videoaula número 3, sobre a lição 3 da revista da Escola Bíblica Dominical. O tema é Davi, o verdadeiro gigante. Lembrando-vos que no site aqui, www.missãoindoconfisterra.com, você vai encontrar os comentários antecipados das lições da revista da Escola Bíblica Dominical. Fique informado sobre missão e faça cursos grátis em vídeos sobre diversos assuntos ali no site. Esse é um site a serviço de missão. Professor Pastor Jonias, da Costa Feitosa. Com isso, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos no quarto trimestre de 2013. O tema da revista, lembrando, é Davi, a lâmpada de Israel. O pastor Abner de Cássio Ferreira, que é presidente da Assembleia de Deus em Madureira e terceiro vice-presidente da CUNAMAD, é o comentarista desta revista. Essa semana estudaremos a terceira lição, cujo tema é Davi, o verdadeiro gigante. Essa lição ela está para ser explanada nas igrejas no dia 20 de outubro de 2013. Mas nós comentamos já antes, antecipadamente, para você que é líder de escola dominical, professor, e quer buscar algum conhecimento a mais, quem sabe pode dar uma navegada aí no nosso site e você vai encontrar antecipadamente o comentário da lição da revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel, na pessoa do Pastor Jonias. O texto principal, o básico, é Davi, porém disse aos filisteus: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Veja bem que esse texto, catalogado de 1 Samuel 17,45, foram palavras de Davi, que não confiava em si mesmo, mas tinha os olhos fitos naquele que é todo-poderoso. A verdade aplicada: existem casos em que a oração deve ser substituída pela ação. O que Deus espera de nós para realizar grandes milagres é apenas uma atitude. Então, atitude, ação, é importante para conseguirmos vitórias. Os objetivos dessa lição, os verbos aqui no infinitivo, verbo ensinar, verbo apresentar e o verbo mostrar. Então, ensinar que Deus sempre nos observa como somos e não como as pessoas nos veem. Deus olha o interior e as pessoas veem o estereótipo. Apresentar a dimensão espiritual na qual Davi estava mergulhado no momento da batalha. Aqui Davi estava numa dimensão de espiritualidade elevadíssima para conseguir derrotar os filisteus na pessoa do gigante. E o terceiro objetivo, mostrar que Davi tomou a atitude de enfrentar Golias. Isso aqui é a ação, Atitude. Colocar a mão à obra. Texto de referência em 1 Samuel 17, 41, 49, 50. Por volta dos anos 24, 25, ou melhor dizendo, dos anos 1024 e 1025 antes de Cristo,
Um adolescente recebe um recado do seu pai no campo. Comparecer com urgência na sua casa. Ele deixa as ovelhas no campo com alguém e parte para a sua casa. Não sabendo ele que, ao chegar ali, o seu pai o estaria incumbindo de levar víveres para os seus irmãos que se encontravam com o exército de Israel em luta contra os filisteus. Davi não sabia que teria que enfrentar o maior gigante dos filisteus, o chamado gigante Golias. Não estava nos seus planos. Isto apareceu de forma sorrateira. Mas ele vai ao campo. Ao campo de batalha. Aleluia. Era um adolescente sem experiência militar. Em primeira mão, estaria sendo incumbido de levar víveres para os seus irmãos. Mas Deus tem os seus planos. Os planos nossos não são os planos de Deus. Quando somos usados, quando somos escolhidos para ser vasos, o Senhor improvisa, o Senhor nos direciona e muitas vezes não entendemos o plano de Deus. Ao chegar ao vale de Elar e deparar-se com aquela cena aterrorizante, Davi resolveu dar um passo a mais em sua vida, enfrentar Golias em nome do Senhor. Aleluia! Na verdade, não temos posicionamento bíblico para afirmar de onde surgiu tal coragem. Mas uma coisa é certa: a unção nos leva a fazer coisas que jamais seríamos capazes de raciocinar antes de fazê-las. Aleluia! Golias tinha tudo que geralmente impressiona e intimida. Mas Davi revela que a aparência nada significa quando vemos Deus como o maior de todos. O pastor Davi, adolescente, cuidava de ovelhas
derrotou o gigante representa Cristo, aquele que já derrotou o inimigo por nós, aquele que já cravou nossa vitória no Calvário, aquele que já nos deu uma vitória maiúscula no dia D da expiação, quando ele subiu ao patíbulo da cruz, como pedra verdadeira, pedra angular, pedra na qual nós estamos sedimentados, a igreja está fundamentada, a pedra que derrotou o pecado, que nos deu vitória maiúscula, a pedra que derrotou o gigante. Encher do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá ousadia, o Espírito Santo nos dá encorajamento, o Espírito Santo nos mostra o caminho certo e nos dá a vitória. Revestidos no poder de Deus, certamente nossas vitórias serão maiúsculas diante dos inimigos que se levantam. Aleluia! No ribeiro não se mergulha, no ribeiro se curva e se ajoelha. Quem sabe, meus caríssimos internautas, ou aqueles que estão audíveis à minha voz neste momento, nos ajoelhando até ao ribeiro, ou junto ao ribeiro, junto ao Espírito Santo, nós teremos condições de, com o seixo representante do Cristo poderoso, nós derrotarmos os nossos Golias, derrotarmos os gigantes que se nos apresentam no dia a dia, derrotarmos os filisteus da nossa estrada. Eles são poderosos, eles são amedrontadores, possuem uma envergadura invejável e que causa pavor. Porém, com Cristo e com a ousadia do Espírito Santo, certamente nossa vitória é certa, é maiúscula. O impressionante Golias. Golias afrontava os exércitos de Israel, convidando-os para uma luta representativa, onde apenas duas pessoas se enfrentariam. De um lado estava ele representando o exército filisteu, do outro, o escolhido de Israel. Quem ganhasse, o seu exército ganharia. Quem perdesse, todo o seu exército perderia. Está registrado em 1 Samuel 17, 8 e 9. Assim, o fazia todas as manhãs e todas as tardes, durante 40 dias, até encontrar-se com Davi. Isso aqui foi uma proposta do próprio gigante. 40 aqui é número representativo de provação. O gigante desafiava, convidava representantes de Israel para um duelo. E quem vencesse estaria representando a vitória e representando o exército que estaria prevalecendo. Dá-me um homem para lutar. O gigante desafiava. O Golias, que possuía uma envergadura de quase 3 metros de altura, é muito alto. Um homem gigante desafiava os frágeis judeus, especialmente Davi, o adolescente, que se levantaria para derrotá-lo.
O gigante possuía uma roupagem protetora militar que pesava aproximadamente de 60 a 80 quilos, muito pesado. O gigante, só a ponta da sua lança, pesava em torno de 8 a 10 quilos. Ele era amedrontador. O seu biotipo causava pavor naqueles que estavam à sua volta. O inimigo que o circunscrevia ficava amedrontado diante da sua inveja. Desafiava. 40 dias de provação, 40 dias de desafio. Manda um representante de Israel, vem lutar comigo. Ele queria dizer: eu sou poderoso, eu tenho condições de vencer qualquer um. E aqui nós vamos aprender algumas lições importantes que o aterrorizante Golias causava a impressão de uma vitória, mas ele estava confiante em si mesmo. Quando Golias surge, Deus desaparece. Mas quando nós deixamos Deus agir por nós, nós vamos enfrentar caríssimo internauta, enfrente seus Golias. No dia a dia, no mundo espiritual, nós vamos estar sempre diante de Golias amedrontadores, de gigantes que nos causam pavor. Eles têm pavor para nos amedrontar, para nos fazer correr. Mas saibamos que quando Golias surge, Deus aparece. Mas quando nós deixamos Deus lutar por nós, o Golias é derrotado. Aleluia. Davi, grande vencedor. Ao chegar ao local onde seus irmãos estavam, Davi observava o alvoroço, se inteira a respeito do que está acontecendo e por um momento esquece o que veio fazer e entra na briga. Aleluia. Ele também vê o gigante, mas vê Deus com nitidez ainda maior. Observe o grito de guerra de Davi. Veja bem as palavras, a assertiva de Davi. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Capítulo 17, verso 45. As palavras de Davi. Observe o substantivo no plural, exércitos de Israel. Exércitos. Exército? Enquanto todos viam Golias e o exército filisteu, Davi via Deus e o seu poderoso exército de aliados. As atenções estavam voltadas para o gigante, que tinha um perfil avantajado, que tinha um biotipo avantajado e amedrontador. Todos estavam espavoridos. Os oficiais, os soldados de Israel estavam olhando no porte físico do gigante Golias. Se esqueceram que os seus olhos precisavam estar fitos no Deus poderoso, no Deus de Israel, que tem exército, que tem exércitos à nossa disposição. Davi não olhou
no porte avantajado do gigante, simplesmente. Ele viu isso, mas na verdade os seus olhos estavam postos no poder do Senhor. Ele enxergava os exércitos, aleluia, os soldados, as miríades e mais miríades de soldados que estariam à disposição dele para lutar por ele. A sua fragilidade não causou medo no gigante. O gigante não enxergava que Deus tinha colocado à disposição de Davi exércitos. Meu irmão, meu internauta, saiba que o Senhor tem colocado anjos, arcanjos para lutar por você. E os Golias que se apresentam na sua trajetória, tentando interceptar sua trajetória espiritual, derrotando. Saiba que o Senhor derrotará ele na sua fragilidade, na sua postura frágil. Quando você olha e diz, eu não tenho poder de fogo para lutar contra os inimigos, mas eu estou vendo o exército do Senhor. Aleluia. O Senhor sempre colocou exércitos. O anjo do Senhor acampa ao redor do que teme e o defende. Bendito seja Deus. Quando os demônios nos circunscrevem, quando as forças perniciosas se nos cercam, o Senhor coloca o exército para dissipá-los, para rechaçá-los. Aleluia. O poderoso exército de aliados celestiais. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Veja a palavra de Eliseu. Quando fala ao seu moço Geazi, Geazi diz, estamos perdidos, existe um exército que cerca Dotã. Eliseu diz, abre os olhos de Geazi e ele enxergou o poderoso exército acampado. Aleluia. Oh, glória a Jesus. O Senhor coloca à nossa disposição anjos, arcanjos, anjos poderosos, exércitos com espada desembainhada. Aleluia. Veja a visão de Josué quando atravessou o Jordão. E na campina do Jordão ele caminhava sem muita experiência rumo a Jericó e teria que enfrentar os seus inimigos poderosos que estavam ali, os amorreus, fariseus, filisteus e outros povos que moravam na Terra Santa. Ele levanta os olhos e vê um homem com a espada desembainhada. Ele ficou preocupado e perguntou, és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E aquele anjo responde, eu não sou teu inimigo, Josué. Eu vim como príncipe do exército do Senhor. Descalça os pés, porque tu já estás pisando em terra santa. Aleluia. Saiba que o Senhor tem mandado o seu anjo como príncipe do exército do Senhor para derrotar o inimigo por nós. Ele mandou um anjo, ele mandou exércitos para lutar por Davi. Vim como príncipe do exército do Senhor.
Descalça os pés, meu internauta, porque tu estás pisando em terra santa. Saiba que o Senhor, Ele te conduzirá, te introduzirá na terra santa. Aleluia. Terra santa representa vida vitoriosa com Deus. Para termos vida vitoriosa com Deus, precisamos derrotar os inimigos, precisamos derrotar os nossos gigantes, os nossos Golias. Precisamos derrotar, eles são só nossos. Cada Golias, cada gigante é especialmente nosso, e nós teremos que derrotá-los, aleluia, pelo poder do Senhor. Poderoso exército acampado à tua volta para defender as tuas causas, para lutar por ti. Os que estão conosco são mais numerosos. Aleluia. Davi venceu porque tomou uma atitude. Davi, ele, quando viu a situação, ele não foi ali para fazer isso. Mas quando ele viu a situação, os oficiais temerosos, todos amedrontados pelo perfil eletrizante de envergadura do gigante, com suas armas, altamente experiente, militar, com armas de preparo, de defesa, de ataque. Ele tomou uma atitude, aleluia. Precisamos absorver essa lição, meu caríssimo internauta, para vencermos o Golias. Nós precisamos tomar uma atitude, aleluia. Glória a Deus. Quando alguém tentou esmurecer Davi, ele diz: olha, eu matei urso, eu matei leão, e eu posso matar este incircunciso. Incircunciso aqui quer dizer que não pertence à promessa de Deus. Ele está afrontando o povo de Deus, está afrontando o Senhor. Aleluia. Ele tomou uma atitude e não ouviu aqueles que lhe criticaram, quando diziam que ele era tenro, que ele não tinha experiência, que ele não tinha armas. Colocaram a indumentária de um guerreiro, as roupas de Saul, muito pesadas para ele, um adolescente. Ele deixou tudo de lado e tomou uma atitude. Precisamos tomar atitude de derrotar o pecado, de eliminar o inimigo, de rechaçar aquilo que é mal, aquilo que não conecta com o nosso Deus. A vitória de Davi estimulou um exército derrotado a lutar. Davi, com uma funda, pegou 5 pedras, mas só uma pedrinha, um seixo, que representa Cristo, adquirida no ribeiro, que representa o Espírito Santo. Ele direcionou através da funda aquele instrumento simples, mas que ele sabia manusear, cravou na testa do gigante e ele caiu por terra. Davi pegou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça do gigante Golias e saiu em desabalada carreira rumo ao monte que circunscrevia Jerusalém. E ali ele fincou na ponta da espada do próprio gigante a cabeça do gigante, e aquele monte passou a se chamar Monte
Caveira. Foi ali no Monte Caveira que Cristo, o antítipo do tipo Davi, derrotou o gigante do pecado e nos deu salvação eterna. O Monte Caveira foi o Monte Calvário. Aleluia. O jovenzinho, ruivo, que ficava atrás das ovelhas, sem aparência, sem armas, sem poderio bélico, sem credibilidade diante dos seus amigos e parentes, realizou uma façanha indizível que ficou registrada nas páginas da Bíblia Sagrada. Ele é o homem mais citado na Bíblia. É o homem segundo o coração de Deus. Ninguém está reconhecendo suas características, suas peculiaridades como um vencedor, como um herói. Na congregação em que você está, não é visto, não tem a credibilidade dos seus consanguíneos e amigos para enfrentar inimigos ferozes. Mas Deus já te escolheu para ser o herói. Deus já te escolheu para ser vitorioso. Tu tens cara de vencedor. Deus te chamou para ser vitorioso.